Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade 3 da disciplina de técnicas de pesquisa em contabilidade. Meu nome é a professora Daniela Augusto e nessa unidade nós vamos trabalhar a preparação da pesquisa. Como é uma unidade relativamente longa, nós vamos dividir em 3 etapas, tá? Essa primeira parte, ela tem como objetivo a gente trabalhar a escolha e a delimitação do tema, a gente iniciar o processo de classificação da pesquisa, assim como discutirmos os elementos necessários para a formulação do problema de pesquisa e, finalmente, justificarmos a importância da nossa pesquisa perante a ciência de uma forma geral ou conhecimento científico, como a gente já tratou. Então, pessoal, para a gente iniciar o nosso processo, nós vamos discutir o que é o tema da pesquisa. Então, o tema da pesquisa, de uma forma geral, consiste em tudo aquilo que o pesquisador pretende abordar em sua pesquisa, ou seja, tudo aquilo que o pesquisador pensa que vai fazer e a partir daí toma uma decisão de fazê-lo. Lembra que a gente tratou na nossa primeira atividade da identificação de uma pesquisa científica e o assunto? Então, se eu tivesse dito para vocês, pessoal, encontrem o tema da pesquisa de vocês, vocês ficariam um pouco sem saber o que procurar. Então, o tema, na verdade, é o assunto. Na verdade, vocês já encontraram os temas dos artigos científicos que vocês pesquisaram no portal da CAPES. Então, a ideia do tema é justamente aquele assunto, aquela proposta, aquela nova forma de abordar determinada coisa. Tá? Então, a partir da identificação desse tema ou desse assunto, é que a gente trabalha a pesquisa científica. Normalmente, um assunto ou um tema, ele está relacionado a uma área específica de investigação e, claro, ele sempre dá um enfoque àquele assunto. Não podemos fugir do tema quando trabalhamos pesquisa científica. Então, pessoal, quais seriam alguns fatores que devem ser considerados quando você define o porquê daquele tema? Por que é que aquela pessoa pesquisou sobre contabilidade pública? Por que será que aquela pessoa pesquisou sobre auditoria, por exemplo? Então, uma das coisas que a gente leva em consideração quando desenvolve, quando a gente identifica um tema e quer desenvolver uma pesquisa, é justamente a sua afinidade em relação a um tema ou o seu interesse pessoal em relação àquele tema. Então, como eu mostrei para vocês, no nosso departamento de contabilidade, nós temos várias unidades curriculares que trabalham temas específicos. Então, dependendo da afinidade que o pesquisador tem com aquele tema, é mais fácil o desenvolvimento, porque vocês sabem que não tem coisa mais chata de você fazer aquilo que você não gosta. Então, se você vai desperdiçar mesmo tempo, recursos, custo de oportunidade, faça trabalho em cima de um tema que você gosta. E aí é a ideia que eu já comentei do tempo disponível. Então, qual é o tempo que você tem para desenvolver uma pesquisa? Então, por exemplo, quando você está na graduação, você tem o quê? Um ano, porque são 6 meses de projeto e 6 meses de monografia, né, de TCC. Então, você vai passar um ano desenvolvendo aquele tema. Então, esse tempo é indispensável para a gente verificar, ora, quais são as outras atividades não relacionadas à pesquisa que eu tenho que pode comprometer o meu tempo. Quais são os prazos de conclusão que são exigidos. Então, até esse negócio do tempo, é importante a gente saber quando a gente vai determinar um tema. E além disso, a gente também tem que ver a limitação da nossa capacidade enquanto pesquisador a aprofundar aquele tema pretendido. Não é que a gente não tenha capacidade, por exemplo, de discorrer sobre, sei lá, finanças públicas, um exemplo. Não é isso. Será que eu vou ter tempo de pesquisar sobre finanças públicas? Será que eu já tenho leitura prévia sobre esse tema? Então, seria interessante eu discorrer sobre um tema que eu nunca li. Se você for discorrer sobre um tema que você nunca leu, ou se você for discorrer sobre um tema que você não gosta, existe uma grande chance da sua pesquisa não se dar muito bem. Então, além disso, você tem que ver assim, eu queria falar sobre aquele tema, mas eu, na verdade, queria falar sobre aquele outro tema, e você termina fugindo desse tema, tá? Então, esses elementos são
necessários à identificação de um tema. Além, é claro, do significado, da novidade, da relevância econômica que aquele tema tem dentre os valores econômicos, sociais, acadêmicos. Ou seja, será que esse tema é tão importante para mim? Ou será que esse tema é tão importante para a academia e para a sociedade como esse tema é importante para mim? Então você pensa, ó, por exemplo, eu gosto de ficção científica, eu vou escrever sobre ficção científica. Tá, quem mais tem interesse? Igual a pesquisa que a gente apresentou em sala de aula. Tá, e aí? Né? Será que mais alguém tem interesse sobre esse tema? Às vezes o tema pode ser lindo, maravilhoso, como eu disse, honrar todas as expectativas metodológicas, mas não é de interesse de ninguém. Outra coisa é que você tem que ter muito cuidado com a disponibilidade do material de consulta com relação àquele tema. Né? Se for um tema muito novo, pode ser que você não tenha material suficiente para discorrer bem esse tema. E se for um tema muito batido, seja o inverso. Todo mundo já escreveu sobre isso e aquilo que você vai escrever é só mais uma coisa. Então, você tem que verificar esse material e tem que verificar a ideia da fonte primária ou da fonte secundária para você realizar seu trabalho de pesquisa. Ao final desse slide, eu vou mostrar para vocês uma brincadeirinha sobre fonte primária ou fonte secundária, mas a ideia sempre é bom a gente pesquisar em fontes primárias de pesquisa, ou seja, aquela fonte que ainda não foi muito trabalhada por outro pesquisador. E aí, acredito que todo mundo tenha entendido quais seriam os critérios da escolha do tema do TCC. Espero que vocês não sejam esse alunozinho que está perguntando para o professor o que é um TCC. Mas, enfim, bola para frente. Então, quando a gente define um tema, o interessante é que a gente faça uma pequena delimitação desse tema. Ou seja, em relação àquele assunto grande que eu vou pesquisar. Ele é muito grande, ele vai despender muito tempo, eu vou tenho que pesquisar tipo no mundo todo, então eu defino uma delimitação de tema. Se vocês perceberem, algumas das equipes, elas já chegaram para mim na atividade que a gente fez em sala de aula e disse, professor, essa pessoa falou disso daqui, mas na verdade ela falou disso daqui, ou seja, já conseguiram identificar o tema e a delimitação do tema, ou seja, naquele tema mais geral, você delimita, pegando de novo o exemplo da contabilidade pública, que foi a que mais apareceu. A gente tem o tema contabilidade pública, mas a pessoa pode falar, por exemplo, de licitação, que é uma delimitação de tema, ou só de receita pública, delimitação de tema, ou só de despesa pública. Então, a delimitação do tema é algo necessário, porque quanto mais abrangente é a pesquisa, menos profundidade ela tem. Então, se você quer pesquisar sobre algo muito amplo, periga a sua pesquisa ser muito superficial. E é indispensável, quando você verifica a delimitação do tema, esse levantamento bibliográfico sobre a temática selecionada. Então, você, por exemplo, escolhe um tema, pegando aqui o gancho contabilidade pública, e você percebe que desse tema todinho, ninguém falou, por exemplo, de, restos a pagar. O que é restos a pagar? Nem eu sei. Então, eu vou pesquisar sobre essa delimitação de tema, tá? E aí, quando a gente está nesse momento em que a gente define o tema, sempre é bom a gente já fazer uma classificação prévia da pesquisa. Então, de uma forma geral, a pesquisa, ela se classifica quanto à natureza, à abordagem do problema e aos objetivos. Então, quanto à natureza, é justamente essa ideia de quanto à ambientação do tema. Enquanto a ambientação do tema, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. O que seria, então, a pesquisa básica? A pesquisa básica é uma pesquisa que ela é focada na melhoria das teorias já existentes. Ela trabalha normalmente com verdades absolutas e interesses universais e ele é muito desenvolvido na pesquisa pura ou na pesquisa fundamental. Lembra que a gente viu que a pesquisa tem 3 finalidades: resolver um problema social, aprofundar
uma teoria já existente ou criar uma nova teoria. Então, as pesquisas do tipo básica, elas são, na maioria das vezes, as pesquisas que criam novas teorias. Enquanto que a pesquisa aplicada já seria aquela que envolve a aplicação prática da ciência dirigida à solução de problemas. Essa pesquisa aplicada, ela é mais utilizada nas nossas ciências sociais. Então, lembra também no exercício que nós fizemos em sala de aula, vocês identificaram que a maioria dos nossos artigos na área de ciências contábeis são indutivos e estão lá para resolver um problema social. Então, a maioria das nossas pesquisas são pesquisas aplicadas. Mas, enfim, continuando. Então, quando você define um tema, você tem que definir um problema. Tá? Então, a formulação do problema é a continuidade daquilo que nós chamamos de delimitação do tema. É a dúvida que você quer responder, tá? Formular um problema, ele implica em determinar com precisão o objetivo central da sua investigação. Então, ele representa um processo criativo por parte do pesquisador, onde é interessante verificar o que já se pensou com relação ao problema e toda a pesquisa que já envolve determinado problema. Lembrem-se, toda pesquisa científica, ela requer um problema, mas nem todo problema gera uma pesquisa científica. O que quer dizer isso? Às vezes um problema, ele é imensurável. Se ele é imensurável, não tem como eu aplicar o conhecimento científico para resolvê-lo. Tá? Então, tem que ter cuidado quando vocês forem definir o problema de pesquisa, para que seu problema de pesquisa não seja um problema, tá? E aí, justamente essas chargezinhas que eu encontrei aqui. Preciso encontrar um problema de pesquisa. Já sei, meu problema é encontrar um problema de pesquisa. Parece piada, mas isso é um problema de pesquisa. Tá? Encontrar um problema de pesquisa inclusive eu já tive um aluno que fez uma pesquisa no projeto com os alunos de projeto, justamente para identificar a dificuldade que os alunos têm em definir o problema de pesquisa, tá? Então, quando a gente trabalha problema de pesquisa, a gente trabalha essa ideia, mas claro, qual é o seu problema? Medo de pesquisa. Aí é um problema um pouco mais sério que a gente tem que aprofundar. Mas não termina, não deixa de ser um problema de pesquisa, tá? E ainda, em relação ao problema de pesquisa, alguns elementos ou recomendações gerais devem ser levantadas. Por exemplo, o problema deve ser sempre expresso de forma interrogativa, deve ser limitado a uma dimensão variável, formulado de maneira clara e explícita, e deve ser preciso quanto aos limites, além de, claro, ser possível de medição, ou seja, ter referências empíricas, onde a gente pode se basear ou na observação metodológica ou na experiência. Então, para você definir um problema de pesquisa, você tem que se alinhar a esses elementos. Em sala de aula, a gente vai fazer uma pequena atividade que vai trabalhar esse problema de pesquisa. Lembra da classificação da pesquisa que nós comentamos rapidamente? Pois bem, com relação à pesquisa, a gente classifica ou quanto à natureza, quanto à abordagem do problema e quanto aos objetivos. Então, quanto à abordagem do problema, ela pode ser uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. O que é que seria a pesquisa, então, qualitativa? A pesquisa qualitativa é aquela que tem como base a interpretação dos fenômenos ou a interação entre os sujeitos, trabalhando sempre a ideia da atribuição de significados. Ela não requer o uso de métodos estatísticos e a interpretação ela é um instrumento-chave na resposta da sua pesquisa. Ou seja, você define nesse momento da preparação da pesquisa se você quer trabalhar com a simbologia, com a fenomenologia e sem utilizar métodos estatísticos. Claro, quando a gente trabalha pesquisa qualitativa, sempre vem uma pergunta. Ora, a amostra é pequena, a amostra é grande? Normalmente, quando a gente trabalha com pesquisa qualitativa, a gente observa esse fundamento da saturação da pesquisa. A gente vai ver isso mais detalhadamente em sala de aula. E para terminar essa videoaula, vamos só trabalhar a pesquisa quantitativa.
Então, já a pesquisa quantitativa, diferente da qualitativa, ela verifica a mensuração dos fenômenos, coletando e analisando dados numéricos e os interpretando através da aplicação de métodos ou técnicas estatísticas. No desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa, normalmente a gente formula a hipótese, analisa a relação entre as variáveis para garantir que os nossos dados sejam bem analisados. Normalmente, em uma pesquisa quantitativa, é feita uma pesquisa um pouco mais ampla. Então, pessoal, por hoje a gente fica aqui. Na próxima videoaula a gente complementa essa primeira etapa, mas a ideia é a gente dar uma lida no material e em sala de aula a gente aprofundar esses conceitos. Um obrigado a todos e até a próxima.